Estamos dando início ao 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e ao 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Evento que será transmitido de forma online em função dessa pandemia do novo coronavírus que se estabeleceu no mundo inteiro. Esse evento era para ter sido realizado de forma presencial no dia 24 de abril de 2020, aqui em Getúlio Vargas, mas em função da situação toda, desse isolamento todo que nós temos que nos cuidar, nós estamos levando aos senhores essas palestras que entendemos importantes em função do resultado que ela trará a nossas propriedades, a nossa atividade agrícola e dessa forma também gerando então desenvolvimento da nossa comunidade. Esperamos então que os senhores aproveitem essas informações que o nosso Fórum Norte Gaúcho vai levar aos senhores e que de alguma forma trará um resultado da sua atividade. Olá, nós queremos saudar a todos que estão acompanhando o 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e o 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Como representante do Poder Público Municipal, queremos dizer que o município de Getúlio Vargas, diante de todo esse contexto de pandemia, não poderia deixar, em parceria com o Sindicato Rural e demais entidades, de levar a todos os nossos produtores informações importantes neste momento para que o agronegócio continue forte e levando o nosso Brasil, o nosso estado à frente, principalmente nas dificuldades que temos na nossa economia. Esperamos que esse encontro possa trazer informações e auxiliar a todos neste momento. Tenhamos todos um ótimo e maravilhoso encontro. Ficamos agora com a palestra Manejo Nutricional em Trigo para Altos Rendimentos com o engenheiro agrônomo Giovanni Facco. Olá, meus cumprimentos. Hoje vai para toda a cadeia tritícola, em especial a produtores, cerealistas, técnicos, recomendantes e pessoas que estão direta e indiretamente ligados à cadeia tritícola. Meu nome é Giovanni Facco, sou gerente de experimentação da Biotrigo Genética, responsável pela implantação, condução e geração de resultados de em torno de 50 áreas experimentais a nível de Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o panorama da safra de trigo 2020 e entrando em nutrição de trigos para altos rendimentos, entendendo a ecofisiologia da cultura. Então, dando início, a Biotrigo é uma empresa de melhoramento genético de trigo, responsável pela genética semeada em 84% das lavouras do Brasil, 50% da genética das lavouras do Paraguai, 19% da Argentina, 18% do Uruguai, em torno de 15% da Bolívia. Então essa é uma imagem de uma das áreas experimentais da Biotrigo Genética, sediada no estado do Paraná, e assim como esta a nível de Brasil, temos 50 locais de ensaio, na Argentina 13, Paraguai 5, Bolívia 2, Uruguai 2, então totalizando na América Latina, América do Sul, 72 locais de campos experimentais para geração de resultados e avaliação de linhagens para que a gente possa trazer sim ao produtor cada vez mais genótipos, cultivares adaptados a cada realidade onde são semeados trigos a nível de América do Sul. Nós temos em torno de 180 eventos de dia de campo são realizados ao longo dos anos. Esse ano em especial, uma modalidade um pouco distinta, terá que ser repensada. Como que a gente vai levar a informação dos nossos materiais a nível de produtor? Então, esta é uma imagem de um dos nossos eventos realizados a nível de Brasil e esse ano em especial, em virtude da pandemia ocorrendo, a gente vai ter que repensar esse modelo, mas a gente vai levar a informação até os produtores, até os técnicos, para que isso possa ser difundido e a gente sim consiga cada vez mais obter o máximo das cultivares biotrigo a campo. Entrando em um panorama de trigo a nível de Brasil, nós temos uma condição de Rio Grande do Sul muito favorável, onde nós vemos uma condição de verão, uma estiagem, prejudicando bastante a lavoura de soja, e isso fez com que o produtor aposte na cultura de inverno como uma forma de rentabilizar a sua propriedade, uma forma de obter lucros e tentar amenizar essa situação toda que foi implantada pela cultura da soja. E também um dos grandes atrativos
é a questão do preço. A precificação no mercado do trigo está sendo muito valiosa, está sendo muito atrativa para quem está cultivando. Para isso a gente destaca um aumento de 15% a 20%, se confirmando esse aumento a nível de Rio Grande do Sul. Estado de Santa Catarina, nós teremos um aumento de 5% de áreas cultivadas com trigo, ou então uma manutenção, também pelos motivos muito semelhantes à realidade do Rio Grande do Sul. Evoluindo para o estado do Paraná, onde nós temos uma manutenção de área a nível de Paraná Norte, e os dois extremos, né, Oeste e também Campos Gerais, uma perspectiva muito positiva para aumento de área cultivada em torno de 5%. Né? Um desses motivos é o atraso da entrada com a soja lá em setembro, devido ao atraso com as chuvas e perda da época principal para a semeadura do milho segunda safra. Isso faz com que abra uma janela muito interessante para se apostar cada vez mais no trigo. Falando de São Paulo e mercado de Cerrado, nós temos uma crescente expansão a nível de São Paulo, Cerrado agora mais ainda com materiais destinados para aquela região, materiais que vêm muito fortemente enfrentando uma doença de difícil controle, que é a brusone, e materiais de alto desempenho. Né? Então nós temos o Cerrado como uma oportunidade para a produção de trigo, uma vez que a colheita desse trigo se dá num período de escassez, então isso atribui liquidez ao produto que está sendo comercializado e também fica muito próximo de centros consumidores. E ainda mais agora, uma condição que a gente está, nos últimos anos, fornecendo, né, genética com materiais de alto desempenho e materiais com boa adaptação àquela realidade. Entrando um pouquinho nos cultivares de portfólio da Biotrigo, para esse ano 2020 temos Tebio Astro e Tebio Capricho CL, que são dois lançamentos, materiais que vêm à frente da nossa genética, materiais que vêm com uma condição muito boa a campo, Tebio Astro na condição do material de ciclo curto, né, categorizado como ciclo super precoce, um material com uma qualidade industrial muito boa e também um porte agronômico muito atrativo. Então, um material que se destaca realmente pela sua manutenção em pé e muitas vezes quando se proporcionando uma condição de altas adubações nitrogenadas, né, fazendo com que eu consiga fazer o material expressar o máximo desse potencial produtivo. Tebio Capricho CL, uma parceria de Biotrigo com BASF, que vem na ideia de atingir aquelas áreas que com alguma dificuldade de semeadura de trigo devido à condição do azevém. Muitas vezes o produtor acaba limitando o seu cultivo de trigo devido à presença da planta daninha azevém em meio à cultura do trigo. Tebio Capricho vem numa linha muito interessante, que é a permissão de aplicação do herbicida Raptor em pós-emergência de trigo para controle do azevém e aveia. Então os demais materiais, Tebio Duque, um filho de Tebio Toruque já amplamente conhecido a nível de Brasil, um material que vem com uma condição muito interessante, Tebio Duque, né? Com uma cor de farinha muito interessante, chegando muito próximo à qualidade do suprassumo dos trigos, né? Que é o Tebio Noble hoje. E também, na sequência, a Tebio Ponteiro, um material que vem ganhando bastante mercado, um ciclo mais longo. E os demais materiais, Sonic, Audaz, Sossego, Toruque, Sintonia e Sinuelo, materiais já conhecidos a nível de Rio Grande do Sul, materiais já consolidados. Entrando na parte de nutrição de trigo, nós vamos conversar sobre absorção e exportação. Esse trabalho foi realizado aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em uma área de alta fertilidade, com 4 materiais da Biotrigo, já veremos qual que é. Então, essas são dados obtidos pela nossa equipe de pesquisa e visa conhecer o quanto que cada material, o quanto que cada cultivar necessita para que se obtenha altas produtividades, né? Então, eu tenho uma condição em que o primeiro passo de se obter uma lavoura com altos rendimentos é através do planejamento produtivo. O primeiro passo a ser dado é sim conhecer quanto nutriente eu tenho na minha área, no meu leito de semeadura, né? Extremamente importante quando eu faço uma análise, um mapa demonstrando o que eu tenho na realidade do meu solo. Então, uma condição de nitrogênio, fósforo, potássio, não se fala somente em elevadas técnicas de agricultura de precisão que vêm para somar
na questão da produtividade, mas sim realmente uma análise, mesmo que manual, mesmo que pontos de amostragem, grids de amostragem feitos manualmente para que a gente conheça a realidade do nosso solo, onde a gente está colocando a nossa semente, para ver o quanto esse solo pode aportar nutricionalmente e quanto que eu devo suplementar para que eu consiga obter grandes produtividades. Falaremos também do momento do aporte de nutrientes, em especial o nitrogênio. E aqui eu tenho uma imagem onde eu falo sobre perfil de solo. Perfil de solo extremamente importante quando se fala de desenvolvimento de sistema radicular. Sistema radicular que, por sua vez, vai permitir a entrada de água, nutrientes para dentro da planta, e eu tenho que entender, eu tenho que saber o quanto de solo o meu sistema radicular está explorando. Essa imagem aqui é de uma cooperativa, uma competente cooperativa aqui da região, que fez um demonstrativo em solos com pH baixo, solos corrigidos em superfície com a barreira química e posterior na camada subsuperficial um nível alto de acidez ou então um solo totalmente corrigido em seu perfil. E aí sim eu vejo o amplo desenvolvimento do meu sistema radicular. Extremamente importante para que o meu sistema radicular tenha eficiência na absorção é permitir com que ele não tenha barreiras físicas e nem químicas para proporcionar o seu desenvolvimento. Então o primeiro passo, quando se fala em planejamento produtivo, e não estamos falando de somente lavouras de altíssimo rendimento, estamos falando de lavouras de produtores que estão a fim de colher trigo, estão a fim de pagar a conta com trigo e gerar renda para a propriedade. É fazer trigo conhecendo a parte nutricional necessária, conhecendo custos de lavoura, colocando isso na ponta da caneta para que a gente consiga chegar lá. O segundo passo, extremamente importante dentro do planejamento produtivo, é saber o quanto que eu quero colher, aonde que eu quero chegar. Então, essas informações de perfil de solo e de nutrientes, o produtor consegue facilmente obter dentro da sua propriedade. Agora, o segundo passo, quanto que eu quero colher e quanto que eu vou investir em nutrição, é determinado por você, produtor, você técnico recomendante que está à frente da lavoura, né? E o terceiro passo, tão importante quanto, é necessário saber o que é necessário para produzir, né? Que a gente vai falar exatamente agora sobre esse tema. Então, só recapitulando, dentro da nutrição, pensando em altos rendimentos, eu tenho alguns destaques nutricionais que serão abordados agora. Dentre eles o nitrogênio, que é a molécula principal de fazer com que eu tenha o desenvolvimento das plantas, em especial gramíneas, falando de trigo, falando de milho, falando de aveia. Eu tenho o fósforo extremamente fundamental dentro da parte bioquímica e da parte das enzimas, né? Quando se fala de plantas gramíneas, e o potássio, que tem uma função estrutural dentro da planta e também uma função, sim, de regulação de entrada e saída de água de dentro da célula. Veremos e entenderemos o porquê esses três nutrientes são extremamente importantes e vamos entender, sim, a medida que eles são necessários e aonde que eles são necessários. Magnésio é a molécula central da clorofila, então eu tenho que ter uma condição de magnésio adequada, veremos o quanto é necessário para se produzir, uma condição de cálcio responsável pela rigidez da parede celular, resistência a moléstias, né? Então, desde a germinação do grão de pólen, extremamente importante, enxofre, que vai fazer o elo de ligação das glutaminas e proteínas lá no final do ciclo, e também a condição de manganês, extremamente fundamental para a fotossíntese, controle hormonal, é formador principal da auxina, um precursor. O molibdênio, dentro do metabolismo das proteínas, formação do grão de pólen, inibição da alfa-amilase. Então são todas moléculas, eles macro, eles micro, necessários em maior e menor quantidade, que farão toda a diferença. Zinco, voltado ao metabolismo das plantas, o amido sintetase, precursor da auxina também, e veremos algo interessante sobre zinco que fará uma grande diferença na questão do cultivo e obtenção de bons resultados. Boro, dentro da elogação celular, germinação do grão de pólen, transporte de glicídios, e também níquel, que é um dos materiais ainda a ser estudados, ainda carece de informações sobre níquel, que é sobre a atuação do níquel dentro da urease, né? Fazendo o desdobramento da ureia, né? Fazendo o melhor aproveitamento. E zinco, extremamente importante, ainda está
em estudo, mas o arranque inicial, a formação do sistema radicular inicial faz com que eu tenha tendo um maior aporte de zinco dentro da semente, a perspectiva é que você tenha um melhor arranque inicial. Vamos para uma tabela de absorção e exportação de nutrientes, onde foram semeados em alta fertilidade, aqui na área de pesquisa da Biotrigo em Passo Fundo, com adubação de base de 330 kg de DAP, 150 kg de cloreto de potássio, mais 80 pontos de nitrogênio no perfilhamento e mais 80 pontos de nitrogênio na enugação. Foram testados os materiais Tebil Ponteiro, Tebil Audaz, Tebil Atom e também Tebil Sonic. A produtividade foi de 4,6 toneladas de grãos por hectare de Ponteiro, 4,4 toneladas de grãos por hectare de Tebil Audaz e 4 toneladas de grão por hectare de Tebil Atom e 3,6 de Tebil Sonic. Então, esses nutrientes que foram exportados e essas realidades são para essa produtividade de grão que foi obtida. Nessa primeira linha, eu tenho o nitrogênio, a molécula principal dentro da produção de trigo, digamos assim. Elas são necessários 145,6 pontos de nitrogênio para que eu consiga chegar a essa produtividade que foi atingida por essas cultivares. Sendo que 126,9 pontos desse nitrogênio foi exportado junto com o grão. Olha só, então à medida que são necessários 145,6 pontos de nitrogênio para obter a produtividade, em torno de 127 pontos foram embora da minha área via grão. Então eu tenho que pensar, isso são próximos a 300 kg de ureia por hectare. Lembrando que 18 desses pontos de nitrogênio vão retornar para a minha lavoura, mas eles não estarão prontamente disponíveis em um primeiro momento, mas sim uma condição em que eu preciso da decomposição daquela palha para que eu tenha a liberação desses nutrientes. Então vejam só, extremamente importante nitrogênio, se comparado com os demais nutrientes, sejam eles macro, sejam eles micro, ele é necessário numa quantidade muito elevada. Então o aporte nitrogenado é fundamental. Mais que isso, aportar nitrogênio na hora certa. Veremos quais os principais pontos críticos para o aporte nitrogenado para a cultura do trigo. Então passando para o segundo nutriente, necessário em menor quantidade, mas não menos importante, que é o fósforo, que são necessários 52 pontos de fósforo por hectare para se obter as produtividades, né? Então, as produtividades que foram testadas, 4,6 de Ponteiro, 4,4 de Audaz, por exemplo. Então, 44 pontos desse fósforo foi extraído via grão. Então, ele foi embora também com a minha cultura. E apenas 7,3 pontos retorna ao solo como uma forma de ficar disponível nas próximas culturas, nos próximos anos subsequentes, né? Então, pensando em potássio não menos importante que os demais macronutrientes, ele é necessário 62,4 pontos para que eu consiga fazer essas produtividades acima listadas. E agora sim, olha que interessante, veja que o potássio, ele sim, tem uma função estrutural, porque 41 dos 62 pontos ele vai retornar para o solo via palha e ficará disponível nesse solo à medida que eu tenho a decomposição dessa minha palha. Apenas 21 pontos são exportados via grão. Então olha só, esses 3 macronutrientes extremamente importantes para a produção de trigo. Lembrando que, disparado, o nitrogênio é o necessário em maior quantidade. Os demais nutrientes, pensando em magnésio, por exemplo, em torno de 15 kg, enxofre em torno de 10, cálcio em torno de 10 kg. Então, nutrientes não menos importantes, lembrando do nosso barril de Liebig, que a nossa produtividade ela é limitada pelo nutriente em menor quantidade, seja ele quem for, macro ou micro. Macronutrientes necessários em maior quantidade, compostos pela função mais estrutural da planta, e micronutrientes utilizados em maior escala, claro, nas funções enzimáticas, para compor as enzimas, né? E por isso necessários em menor quantidade. Lembrando que as enzimas que desencadeiam processos de evolução das plantas, das trocas de fase, de aproveitamento de outros nutrientes. Entrando aqui nos micronutrientes, que são necessários em gramas por hectare,
O destaque é para ferro e para manganês, os dois nutrientes que são necessários em maior quantidade quando comparado com os demais. Não por isso os outros são menos importantes, mas sim a gente deve considerar ou contemplar a nossa cultura com todos eles. Mas aonde que eu quero chegar com essa tabela? É entender o quanto que é necessário para mim produzir trigo para atingir essas produtividades. Tem toda uma questão de ano agrícola, das intempéries climáticas, mas a gente deve fornecer a cultura, proporcionar a ela a nutrição adequada para que o genótipo, para que a linhagem, para que o cultivar possa expressar o seu máximo rendimento, ou seja, expressar ao máximo o seu potencial genético. Evoluindo então, aqui ao lado eu tenho um comparativo de trigos de primavera americanos, né? Então uma condição muito semelhante quando comparada aos estudos brasileiros, né? Quando comparada ao estudo que a Biotrigo desenvolveu. Essa realidade aqui é uma realidade para trigos americanos, o Wheat Spring, mas ela se assemelha muito, ou seja, a base nutricional do trigo ela é muito semelhante, considerando aqui que são dois mundos diferentes, mas ela está aqui somente a fins comparativos, para que eu possa entender que a nível de nutrição os trigos se comportam semelhantemente. E agora o passo que a gente vai dar, o próximo, é extremamente importante, porque é entender o quando que eu preciso NPK ou quando que eu preciso desses nutrientes. E aqui está. Aqui eu tenho uma condição dessa linha azul, nessa tabela que vocês podem ver, onde eu tenho a necessidade de nitrogênio ao longo do ciclo, onde ao início do ciclo da cultura até o final da elongação são necessários nitrogênio em maior quantidade, tendo uma estabilidade na quantidade necessária próxima ao espigamento e depois eu retomo com a quantidade elevada de nitrogênio, porque eu tenho a formação das proteínas próximo ao final do ciclo, né? Próximo após a antese da minha cultura. Então o nitrogênio tem esse comportamento que ele decresce, ele é necessário em maior quantidade no início do ciclo, decresce um pouquinho o espigamento e depois retoma a sua quantidade necessária para a produtividade. Então depois eu tenho uma condição da minha linha cinza, onde eu tenho a necessidade de potássio que eu vou precisar para atingir aquelas produtividades. E aí sim, vejam só, o potássio ele tem uma função sim muito estrutural, porque ele é necessário em maior quantidade até o início do espigamento, depois tende uma leve redução ao final do ciclo e ele não retoma, assim como o nitrogênio, né? Então ele é necessário aqui na função estrutural e também no controle de entrada e saída d'água de dentro da célula. Falando de fósforo agora, eu tenho uma condição, uma necessidade um pouco maior de fósforo ao início do ciclo, mas ele tem uma certa estabilidade de necessidade de fósforo. Então nota-se que essa estabilidade ao longo do ciclo ela é muito mais constante quando comparado com o nutriente nitrogênio e também com o nutriente potássio. Nós vamos entender, por óbvio, porque o potássio é necessário, o nitrogênio é necessário em maior quantidade, quando que eu devo fazer os aportes nitrogenados. Mas antes disso, a gente vai ver o comportamento dos demais nutrientes, né? Valendo aqui para cálcio, onde eu tenho uma função mais estrutural, o início de ciclo, depois tende a estabilidade, valendo para manganês e também ferro e enxofre. Enxofre sim, eu vou necessário em maior quantidade mais próximo ao final do ciclo e aí ele é formador da rede de proteínas lá dentro do grão. Entrando nos demais nutrientes, falando um pouquinho de zinco, cobre, manganês, bório e molibdênio. Então aqui eu tenho uma condição de manganês necessário também para que eu faça atingir essa produtividade, uma condição que necessária de maior de manganês ao início do espigamento, depois retoma a quantidade, uma quantidade de zinco extremamente importante dentro da planta, né? Maior quantidade dentro do período inicial da cultura, valendo para os demais nutrientes necessários em menor quantidade, necessários enquanto a planta está aportando vegetativamente, uma condição em que ela está crescendo, digamos assim. Mas fica a pergunta, como fornecer todos esses nutrientes, né? Então aqui eu trago esse gráfico, pensando como adubação de sistema,
como suprir todos esses nutrientes, né? Qual o benefício da cultura de cobertura? E aí pensando e fazendo uma análise do custo de produção, do custo da fertilização, nós temos aqui algumas culturas de cobertura que podem ciclar nutrientes. E eu tenho um estudo aqui adaptado do Juliano de Almeida, da FAPA, onde ele fez o teste com as culturas outonais de nabo, né, a palhada de milho pousio, aveia, canola e centeio. Vamos abordar principalmente a questão do nabo, onde eu tenho uma cultura de nabo intercalar, semeado pré-trigo, onde ele produziu uma massa seca de 7.600 quilos e fez uma ciclagem do nutriente de 176 pontos de nitrogênio. Então olha que interessante, 176 pontos de nitrogênio é realmente uma quantidade muito grande de nitrogênio. Aí quer dizer que não preciso aportar o nitrogênio no meu trigo? Não, não vamos olhar para esse lado. Vamos pensar que eu tenho uma cultura intercalar que vai auxiliar na produtividade, ou seja, ele vai dar o plus, ele vai permitir que, além de nutrir, de ciclar os nutrientes e disponibilizar para a cultura do trigo e para as culturas subsequentes, eu tenho uma condição de cobertura de solo, eu tenho uma questão de plantas daninhas que vão ser suprimidas por essa cultura intercalar e eu tenho uma área que está coberta, uma área que não está sofrendo as intempéries climáticas, principalmente falando em chuva, e eu tenho um sistema radicular extremamente agressivo que está fazendo com que eu auxilie na questão física do meu solo. Olhando o nabo comparado com os demais, se fosse fazer um somatório de quanto nutricionalmente esse nabo estaria agregando dentro da minha propriedade, transformando isso em nutrientes minerais pelo preço do dia, eu estaria aportando em torno de R$ 1.200 de nutrientes somente com a cultura intercalar pré-trigo. Então, olha, talvez é o momento da gente repensar essa modalidade, se possível, se houver tempo, se houver o período pós-soja até entrar trigo, é de repensar esse modelo, é de nós pensarmos o que colocar. Vamos colocar uma cultura intercalar, são só benefícios para o meu solo, são só benefícios para a minha cultura. É um investimento a mais? Sim. Vale-se fazer essa condição em uma área experimental, em um pedaço da tua propriedade, fazer o nosso teste pessoal, para que a gente veja se realmente vale a pena. Aqui o estudo do Juliano comprova que sim, porque o aporte de nutrientes é bastante grande quando eu utilizo essas culturas de cobertura. E agora sim, a gente vai para manejo de nitrogênio, quando se fala aonde aportar nitrogênio e quando aportar nitrogênio. E aqui nós temos essa figura, que nós temos a escala do trigo, do desenvolvimento do trigo, e nós temos uma condição de aporte nitrogenado considerado pela equipe técnica da Biotrigo como essencial, que é o duplo anel. Então, faça a semeadura com nitrogênio da base, em torno de 30 a 40 pontos, isso é específico de cada produtor, há quem gosta mais de nitrogênio, mais nitrogênio na base, há quem gosta de menos, mas faça o aporte e depois em duplo anel, essa aplicação vai me permitir viabilidade de perfilho, ou seja, eu vou mandar um sinal para a planta que ela pode colocar os seus perfilhos, que eu vou sustentá-los com nitrogênio. Então esse é o primeiro sinal que está sendo dado. E segunda aplicação, extremamente importante também, é a aplicação da espigueta terminal, onde eu tenho a sustentação desses perfilhos. Ou seja, eu permiti à planta que ela colocasse o perfilho e após isso eu estou mandando nitrogênio para ele, fazendo com que ele se torne um perfilho produtivo, gerando uma espiga muito semelhante à planta-mãe e não tendo a possibilidade de se tornar um dreno, porque o perfilho que ele é abortado pela planta, ele passa de uma promessa, passa para um problema, porque além de ele não produzir trigo, ele está também drenando aquela planta, direcionando energias que iria para a espiga para a manutenção daquele perfilho verde e aí sim a produtividade acaba sendo prejudicada. Uma terceira aplicação, e nós consideramos ela indicada, é na emissão da folha-bandeira.
é o Flag Leaf. Então a terceira aplicação, e esse sim a gente indica essa aplicação, e nós vamos entender o porquê. Porque essa aplicação, além de manter produtividade, ela também faz um aporte de qualidade, né? Então eu tenho uma condição de terceira aplicação. Claro que se tem toda uma questão de climática, se tem uma questão de vou aportar nitrogênio, mas não está chovendo, vou aportar nitrogênio, mas a chuva não para, como que eu devo fazer? O fracionamento de nitrogênio ele é interessante, sim, mas desde que a gente aproveite ao máximo esse nitrogênio, pensando em custos, né? Pensando no momento da aplicação, é otimizar ao máximo aquele nutriente. E essa identificação lá no campo, como que é feita pelo produtor, como é que é feita pelo agrônomo, né? Então, quando se fala de duplo anel, tem uma condição a campo de V3 a V5, estágio de desenvolvimento da planta, e quando se fala de espigueta terminal, eu tenho uma condição de V7 a V8. Então, isso são generalista, essas conclusões. A fase está disposta entre esses períodos, de V3 a V5, V7 a V8, mas a gente vai ver em breve que nós temos uma condição que pode interferir, que é a temperatura e o grau de insolação diário. E aqui nós temos um gráfico, num estudo que a gente fez aqui na Biotrigo também, onde a gente colocou trigos em alta fertilidade. Nota-se que a minha testemunha 000 quer dizer 0 DN no duplo anel, 0 na espigueta terminal e 0 na flag leaf, então 0 no pré-emborrachamento. E depois eu tenho uma condição de 300 kg de ureia na duplo anel, 0 na espigueta terminal e 0 na flag leaf, até eu particionar esse nitrogênio em 100 quilos por hectare de ureia, ou então 150 kg de ureia por hectare. E aí sim, olhem, senhores, essa imagem, onde eu tenho uma condição de produtividade elevada, nessa linha azul, que pode ser observada, e também uma questão de proteína, né, análise de proteína que identificou esses valores de 3,6 e 13,8. Então, ao passo que eu não fraciono meu nitrogênio, eu tenho uma condição em que poderia ser melhor se eu tivesse fracionado. E aqui sim, qual é a conclusão que temos para isso? É a disponibilidade de nitrogênio ao longo do ciclo, evita a falta de nitrogênio em pontos críticos. Consideramos pontos críticos logo após o duplo anel e logo após a espigueta terminal, ou seja, à medida que inicia essa fase, são os pontos críticos de absorção de nitrogênio, onde é necessário uma maior quantidade de nitrogênio, e aí sim eu tenho que estar com a minha planta suprida nutricionalmente para que eu consiga obter o máximo de rendimento daquela genética. Então, concluindo, a aplicação em duplo anel foi 33% da minha dose planejada, a espigueta terminal 50% e o pré-emborrachamento 16%. Essa condição de fracionamento de 100, 150 e 50 foi a que obteve a melhor produtividade. Claro que 50 kg por hectare eu tenho que fazer uma análise econômica antes de fazer essa aplicação. Então, muitas vezes, esses 50 quilos ela está abaixo da minha dose econômica. Então, de repente, fazer um aporte de 70 quilos para que viabilize a minha aplicação. Tem toda uma questão de amassamento da cultura, dispêndio de insumos, de diesel, enfim, que deve ser ponderado. Mas a nossa sugestão é, o fracionamento permite mais segurança. E aí, o próximo passo é os fatores que levam ao acamamento. Também o uso de nitrogênio de forma indiscriminada ele pode causar problemas, né? Então, os fatores que levam ao acamamento, entre eles a profundidade de semeadura, a planta não deve ficar muito em superfície do solo, né? Para melhor desempenho do sistema radicular ou fixação no solo. E a aplicação de nitrogênio em altas doses pode ser prejudicial também, o sombreamento e a alta população. De imediato, nós entramos a uma conversa de ecofisiologia, bem rapidamente, para que a gente consiga entender também a questão de chegada da cultura da emergência até o duplo anel ou então até a espigueta terminal. Dentro da ecofisiologia do trigo, fatores ambientais, temperaturas externas, né, extremas, estresse hídrico, nutricional e principalmente o fotoperíodo afetam o filocrono. O filocrono nada mais é que o número de graus dias necessário para que a planta faça a emissão de uma folha. Então, o que determina o ciclo do trigo? É o graus dia para a emissão de uma folha. E é coordenado por quem esse grau dia? Primeiramente pela temperatura e depois pelo fotoperíodo.
Então, o fotoperíodo vai trazer o número de luz, a quantidade de luz que eu tenho durante o dia, que por sua vez vai afetar diretamente a temperatura. Isso afeta a época de semeadura? Sim, e por quê? Sim, afeta a época de semeadura, diretamente porque o período do dias após a emergência é afetado. O quanto tempo que vai chegar do planel, o quanto que vai chegar até a espigueta terminal. E aí sim, eu tenho que ficar de olho no campo quando que é do planel e quando que é a espigueta terminal, para que eu consiga fazer as aplicações nitrogenadas no momento correto. Então, considerando que a temperatura influencia a morfologia do ápice do crescimento, né, é dividido então de períodos da semeadura até a do planel até a espigueta terminal até a antese e a antese até a maturação fisiológica. Hoje daremos ênfase para a questão do ciclo da semeadura do planel e do planel à espigueta terminal. Aqui eu tenho uma figura adaptada do Osmar Rodrigues, onde ele mostra que as temperaturas bases, ou seja, o que é a temperatura base? É o quanto de temperatura que acima daquele nível a planta começa a contabilizar para fazer a troca de fase ou troca de ciclo, né? A troca de estágio de desenvolvimento. Então eu tenho uma temperatura de 2,12 graus da semeadura até a emergência, depois essa temperatura sobe um pouco até 4,76 graus para que ela chegue do planel, ela retorna a baixar para a espigueta terminal e depois retorna a subir para que eu consiga chegar à antese e à maturação fisiológica. Então, quantos graus dias são necessários para que eu chegue ao duplo anel? Nesse caso aqui, nesse modelo, é em torno de 300 graus a soma, né? E para chegar à espigueta terminal, 528 graus. Mas olhem só, dependendo do tamanho do dia, dependendo da temperatura diária, esse processo pode ser acelerado ou então retardado. Agora, como que eu faço a identificação do meu duplo anel e da minha espigueta terminal? Aqui um pouco mais técnico, a nível de laboratório, foi feitas as imagens, né, onde se tem o duplo anel, onde eu tenho uma condição abaixo da superfície do solo, então eu tenho os anéis da espigueta identificado, o anel da folha. Então essa é a fase vegetativa de campo de 2 a 4 folhas. E entrando em espigueta terminal, é o momento que a planta faz a diferenciação da última espigueta dentro da espiga. Então, todas as espiguetas já iniciadas, definido o número de espigueta por espiga. Então, aqui sim é o momento de alta taxa de crescimento e absorção de nitrogênio. E aí faz jus àquela informação que nós tivemos, onde o fracionamento é importante e o espigueta terminal, ela foi com 50% da dose planejada de nitrogênio, foi o mais eficiente. Então, aonde que a gente quer chegar com essa conversa e com esses gráficos? É que os dias necessários da emergência até o duplo anel ou até a espigueta terminal são variáveis conforme a temperatura, conforme o número de graus dias somados. E aí eu tenho que ficar de olho lá no campo para que eu consiga fazer o posicionamento correto das minhas doses nitrogenadas. Falar um pouquinho de fotoperíodo, nós estamos em Passo Fundo, em torno de uma latitude de 28 graus, uma condição que eu tenho a semeadura início de junho e eu tenho o comprimento da minha noite aumentando até 21/6 e depois disso ela retoma a diminuir. Então, assim, a quantidade de insolação nesse período ele é variável, isso sim influencia. Para isso, para a gente identificar se é variável ou não em relação à temperatura e épocas de semeadura, nós desenvolvemos um ensaio que compreende o seguinte: usamos uma cultivar Tibio ponteiro, uma cultivar de ciclo médio a longo, semeados em 7 de junho, 23 de junho, perdão, a emergência dia 7 de junho e a emergência dia 23 de junho, 9 de julho, 25 de julho e 9 de agosto. Reparem nessa imagem, onde à medida que eu atraso a semeadura do meu trigo, eu tenho uma condição de redução de ciclo total, né? Mas eu tenho um encurtamento de mais ou menos 15 dias da primeira época para a segunda época, quando se fala de espigueta terminal. Ou seja, se eu comparar a quinta época com a segunda, eu vou ter em torno de 15 dias, né, para que
eu tenho o pronunciamento da espigueta terminal. Então isso a campo é muito visual, é muito visível, e 15 dias sem aporte nitrogenado pode ser uma lacuna muito grande pensando em perda de produtividade. Quando eu trago essa condição para ciclo de Sonic, material super precoce, a redução do ciclo também, a redução do ciclo total, digamos assim, ela é bem pronunciada, e a variabilidade também permanece nas fases de identificação de duplo anel e espigueta terminal. Em resumo, a condição de temperatura, a condição de luminosidade vai afetar o número de dias da emergência até a primeira aplicação e até a segunda aplicação. Então, variável conforme o clima. A gente tem que ficar de olho no campo, a gente tem que ficar em cima do campo rotineiramente para que a gente seja mais assertivo. E como resumo, o fracionamento de nitrogênio vai me permitir a estabilidade produtiva, o escalonamento de cultivares, começando pelo ciclo tardio, evoluindo para o ciclo médio, entrando no ciclo precoce e super precoce, permite dentro da minha propriedade uma otimização de maquinário, de menor risco de geada, intempéries climáticas, e a aplicação de nitrogênio mediante avaliação de campo em fase de desenvolvimento da cultura permite a melhor performance do genótipo a campo. Então essa é a mensagem que fica para nós que estamos iniciando mais uma safra de trigo muito promissora, condições climáticas para esse ano está adequado, promissor. Então vamos enfrentar com bastante técnica essa safra, que o trigo é uma cultura rentável, ainda mais agora que é um momento de oportunidade para a cultura do trigo. Que tenhamos todos uma boa safra. Muito obrigado.